Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Posicione aí seu celular, que a gente vai começar a nossa live. O convidado de hoje vai ser Fabrício Santorini. Daqui a pouco ele entra aí com a gente para bater esse papo sobre marketing digital. Então, esse é um projeto que a Cairu desenvolveu, começou em abril, e a ideia é promover diversas lives com temas relevantes, com temas interessantes. O Fabrício já está aí conectado, já está na tela. Tá bonito, rapaz. Boa noite, Fabrício. Boa noite, professor. Tudo bem? Sejam Tudo em bem-vindos aí a paz. todos. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Vou fazer aqui a apresentação, depois a gente bate esse papo aí, ok? Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Não, estou vendo que o pessoal está entrando na sala aí, gente. Se chegue, né? Fique no seu sofá, na sua cadeira. O importante é ficar conosco aqui até o final, para a gente bater esse papo. Tem muita coisa interessante Vai para rolar a gente muita coisa falar boa, aqui. viu? Muita coisa boa, certo? Quem é empreendedor aí, não pode perder. Fica com a agenda aí anotada aí para não perder nenhuma dica. Bem, pessoal, a live de hoje é sobre usos das estratégias do marketing digital para ser visto e ser lembrado em período de isolamento social. Então, a gente percebe que existe uma grande preocupação das empresas se divulgarem nesse momento, principalmente nesse momento difícil. Então, Fabrício vai bater esse papo aqui conosco. E eu quero apresentar o nosso webconferencista para vocês saberem quem é Fabrício Santorini. Ele é graduado em administração de empresas, com especialização em marketing estratégico, MBA em gestão de marketing e branding, atuou como gerente de vendas e marketing do Grupo Martins Atacadista Nacional, gerente de marketing de vendas da Unimarcas, diretor executivo da Wise. Entre as atividades envolvidas, fez o lançamento da campanha de mais de 20 marcas, realizou atendimento a mais de 30 clientes com projetos de branding e marketing, reestruturou marcas e posicionamento estratégico para o segmento de alimento, beleza e saúde. Implantou departamento de marketing de redes, supermercados e atacadista, tem domínio em SEO, Google Ads, Google Analytics, Facebook Business, WordPress, LinkedIn. Atualmente é palestrante na área de desenvolvimento de marketing integrado estratégico, consultor e CEO da agência iMarketing. Tive que fazer um resumo aqui do seu LinkedIn, porque a gente tem um tempo a cumprir de 60 minutos, mas tem bastante experiência, gente. Então, assim, Fabrício, ele tem muita prática de mercado, vai bater esse papo conosco aqui. Fabrício, seja muito bem-vindo, né? É uma grande satisfação conversar com você hoje e já agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado, professor, pelo convite. Obrigado a Cairu aí. Sejam todos bem-vindos, né? Estava ouvindo você aí falar mais de 2 minutos aí do currículo, né? Aí eu disse, pô, eu vou ter que resumir, né? Tudo que a nossa live em 60 minutos, né? Essa é um pouco dessa experiência. Mas eu quero trazer muito mais da experiência que nós estamos vivendo agora, né, do que mais a passada, né? Porque a passada a gente vem com uma experiência vivida, né? E a do presente agora é a experiência para poder a gente poder viver daqui para frente, né? E esse tema é um tema muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que eu diria que nós, as marcas, as empresas, né? Estamos em modo de sobrevivência, né? Ativamos o modo de sobrevivência. Essa é a verdadeira palavra, né? A gente percebe que estamos aí aproximadamente 90 dias, né, em casa. Muitas pessoas, muitas empresas fechadas, né, categorias que não podem hoje comercializar seu produto, serviços, e estão passando por uma reestruturação do seu negócio, né? Então, eu lido com isso. Eu tenho uma agência de marketing digital. Eu tenho na minha agência, eu tenho aproximadamente cerca de 20 clientes que eu atendo, tá? De médio a grandes marcas. Aqui em Salvador, eu atendo marcas como grandes varejistas, marca de turismo também renomadas, né? E aí eu percebo que eles estão tendo dificuldades enormes, tanto o pequeno
quanto o médio e o grande, né? Então, dentro da nossa agência, a gente tem visto, tem vindo para nós problemas e a gente tem apresentado soluções que nós nunca imaginávamos que nós estaríamos naquele momento para poder resolver uma solução, apresentar uma solução de um problema de um cliente por um momento sem venda, né? Um momento sem venda nenhuma, zero. Eu acho que a gente nunca passou por esse momento, né? Outro dia estava olhando aí sobre a crise na época da gripe espanhola, que matou 500 milhões de pessoas e tal. E depois de 1918 para cá, a gente nunca passou esse momento de, por exemplo, um setor como o turismo, né? As fronteiras ser fechadas, o setor turismo não comercializar absolutamente nada. Eu tenho um cliente que comercializava cerca de 2, 3 milhões, né, mês, hoje não comercializa nada. Então, isso realmente foi uma queda muito grande. Então, ativamos, de fato, o modo de sobrevivência. Acho que essa é a palavra, né? Fabrício, tem uma frase que é muito conhecida e tem tudo a ver com o nosso título, que é a seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Eu, particularmente, concordo em partes com essa frase. E vou explicar o motivo. Porque hoje a gente vê muito conteúdo, muita propaganda. Nós estamos bombardeados. Tem através de amigo, através de TV, de internet. E tem muita coisa aí que a gente não consegue absorver, que é muita informação, né? Eu vou até me ousar aqui, eu acho que a gente não consegue absorver nem 10% do que está aí na internet, do que chega até nós. Porque a propaganda tem que tocar o cliente, tem que atingir a alma do cliente. E assim, nesse momento de pandemia, o que a gente percebe? O comércio fechou e teve uma migração muito forte da empresa física para o e-commerce. Então, o pessoal começou agora a divulgar na internet. Isso tem um impacto grande no marketing digital. E eu queria saber quais são os impactos principais nesse momento na área de marketing em momento de pandemia. Boa. A contextualização foi perfeita, né? Você falou e realmente eu tenho visto isso e alguns dos nossos clientes que a gente atende desse segmento também tem revelado isso e até mesmo alguns clientes falaram, Fabrício, nesse período de pandemia, desses 90 dias de quarentena, eu vou cancelar o contrato com vocês e nós vamos, já que nós não estamos faturando, nós iremos simplesmente dar uma pausa e aí a gente volta quando as coisas voltarem. Eis a questão. Nesse momento agora, talvez não é o momento de vendas, talvez não é o momento de publicidade, não é o momento de propaganda, como você falou aí, né? Você falou que algumas marcas, algumas empresas estão fazendo propaganda. Esse momento, professor, é o momento da marca ajustar, adaptar o seu marketing, tá, interno, não só o marketing digital, que é uma parte da execução através das plataformas online, mas ajustar seu marketing, verificar o seu propósito, tá? E mostrar soluções ou apresentar soluções que possam ajudar as pessoas, tá? Um exemplo disso bem claro que eu estou vendo a Fundação Cairu fazer essas lives gratuitas, né, que a Fundação Cairu tem feito. A semana passada eu assisti uma live sobre, acho que foi a semana passada ou foi segunda-feira, não me lembro exatamente, foi a semana passada, sobre educação financeira. Aprendi muito, excelente. Então, esse é o posicionamento do marketing da empresa, da marca, que ele tem que apresentar para as pessoas. É um auxílio, é uma ajuda, tá? É um posicionamento estratégico do brand dela, que ela vai, de uma certa forma, entreter, de uma certa forma, envolver as pessoas para que ele possa se interagir e engajar com a marca. Por quê? Porque não só nesse momento que ela vai ser lembrada, mas quando tudo isso passar. Ou seja, quando o coronavírus, né, a pandemia se dissipar, quem é que vai ser lembrado? Né? Quem está fazendo, de fato, uma divulgação de ajuda, de auxílio, né? De, nesse momento, entender como é que estão as dores, né? No caso da Fundação Cairu aí, as dores dos alunos, quais são os conteúdos que os alunos nesse momento estão precisando, conteúdo de educação financeira, conteúdo emocional. Eu vi
uma live muito bacana também sobre psicólogo, falando sobre comportamentos, né? Falando sobre sentimentos, porque nesse momento agora nós estamos vivendo um momento de motivação, de sentimento. Então são outros, eu diria que outros motivos que a gente tem como ser humano, como pessoas, tá? A poder consumir das marcas. E não é o momento de fazer propaganda, publicidade, exceto aquelas marcas que, de fato, de uma certa forma, se adaptou, né, ao novo momento, que foi um drive-thru, ao novo momento, um grab-go, aquela que leve e pegue, né? Pegue e leve. Então, de uma certa forma, esse momento agora é um momento de auxílio, é um momento de apoio, é um momento de ajuda, é um momento das pessoas fazer um marketing mais ajustado para um momento do propósito, que é que minha marca vai contribuir para aquele usuário, aquele internauta, aquele possível futuro cliente. Esse que é o momento. Entendi. Então, assim, mais do que nunca a gente vê uma dependência tecnológica. Então, investir em tecnologia hoje não é luxo, é sobrevivência, como você falou. Então, a gente vê o esforço do empresário, nesse momento, de concentrar em algum recurso tecnológico. Só que a gente sabe que tem empresário que tem a mente muito fechada, que não está, no momento, conectado com o que está acontecendo. Então, tem pessoas que trabalham, que têm o seu negócio no século XXI, mas administra como se fosse no século XX, no século passado. São os incluso digitais. É aquela pessoa que não tem habilidade nenhuma com tecnologia, com computador. Então, nesse momento, esse empresário está sem faturar. E assim, pode ser até estranho. Pô, no século XXI, nesse momento, tem pessoas que não têm ligação com tecnologia? Tem. Eu conheço, por exemplo, um amigo que ele tem um depósito de bebida. E ele não tem nenhum tipo de ligação com tecnologia. Não tem e-mail, muito menos computador, nem smartphone. O telefone dele é aquele de teclado, aquele antigo. Ele ainda faz chacota, porque quando vai no estabelecimento, ele diz que o telefone dele funciona sem Wi-Fi, porque a primeira coisa que a pessoa chega no restaurante é pedir a senha do Wi-Fi. Ele não se preocupa com isso. Mas no fato que ele está com o depósito fechado, não está vendendo. Se tivesse preparado, com certeza estava aí vendendo online e estava faturando alguma coisa. Então, assim, existe essa preocupação de adaptação. Eu vi uma pesquisa da Gartner, o Instituto, que revelou que 25% das pequenas e médias empresas estão muito preocupadas com a questão da transformação digital. Como é que vai encarar isso? Aí eu pergunto a você, qual é o grande desafio dessas empresas para se adaptar nesse processo de transformação digital nesse momento de pandemia, principalmente, né? Muito bem. Parabéns mais uma vez aí pela contextualização, pela pergunta. Uma das coisas que você começou falando aí muito bem, né, é o modelo mental do empresário. Não adianta ele ter uma empresa com 100 funcionários, né, e o modelo mental dele ainda está no tempo da era industrial, né, no tempo que a gente precisa só vender, vender e não se relacionar. A forma de venda mudou, né? Então, o empresário, o empreendedor, o estudante que está começando agora a sua carreira acadêmica também, ele precisa, de fato, sair daquele momento de tempos atrás, ou que os seus pais ensinou, ou que você tem um amigo, e partir para um momento de uma transformação digital. Tá? Nunca na vida nós usamos tanto o smartphone para tudo. Né? Você falou aí a questão do aparelho desse seu amigo, como é que era, sobre o Wi-Fi dele. Né? Hoje em dia, o nosso smartphone, ele só falta pegar a comida na cozinha, trazer até o quarto, trazer até a sala para poder você comer. Então, porque você compra sem sair de casa, você paga sem sair de casa, você viaja sem sair de casa. Hoje você tem um Google Earth, que você conhece o país, né? Os países inteiros, as cidades desses países, as ruas, através do smartphone. Né? E um primeiro desafio que o empresário ele tem que, até mesmo para ele tem que
aprender novas coisas, é que, de fato, vai trocar o modelo mental que ele tem, os gatilhos mentais que ele, de uma certa forma, impulsiona o seu negócio e partir para uma transformação digital. Só para você ter ideia, aqui no Brasil, aquelas máquinas, GrabGo, não sei se você já ouviu, a gente vai no aeroporto, aquelas máquinas que você compra um refrigerante, né, um salgado, né, enfim. Na Europa, aquilo é muito comum. Vários empresários que têm distribuidores de bebidas lá na Europa, um amigo meu mora na Espanha, ele mandou uns exemplos de pessoas que têm lanchonete e tal, ganhou-se dinheiro com aquelas máquinas ali, né? Onde as pessoas colocam a moeda, não depende de outras pessoas para poder atender, e aí recebe o refrigerante, e aí recebe a cerveja, e aí recebe, né, o suco e tal. Então, o modelo mental do empresário agora de ser inquieto e de ele buscar novas soluções para o negócio dele, que aquelas soluções só do balcão não resolve mais, né? A gente percebeu agora, estamos percebendo aquelas lojas dentro dos shoppings que não tinham e-commerce, né? Infelizmente, eu tenho alguns clientes que ainda não estavam com a loja virtual adaptada, né? Quando o Salvador Shopping anunciou logo que teria o drive-thru, ele faturando um enorme valor, loja de brinquedos, e só realmente eu ainda não investi numa marca online, ou no site, ou numa compra, apesar de que ele tinha lá apenas um Instagram, apenas um Facebook, comunicando as ações dele, mas ele não tinha uma venda para um e-commerce, como você citou aí, né? Então, uma loja como essa foi totalmente prejudicada. Está prejudicada por quê? Porque no período da pandemia, ele não pôde faturar nem sequer um valor, né? E quando os shoppings abriram, agora, recentemente, sobre o drive-thru, as plataformas do shopping teve que oferecer, e essas lojas tiveram que se adaptar a esse modelo. Então, esteja dentro do shopping, seja lojas dentro de rodoviárias, dentro de aeroportos, seja loja de rua, ela tem que buscar de algum mecanismo para encontrar o seu público-alvo através do mercado digital, né? Seja das mídias sociais. E uma outra questão, não só o site, não só as mídias sociais. Para ser visto e ser lembrado, como você já citou logo no início, né, o nosso tema da palestra, envolve duas questões. Uma é presença online. Uma é a presença online, ou a marca, ela já vem construindo, ou começar a construir a sua presença online, né? Tudo bem, nesse momento agora não é um momento de vendas, não é um momento de promoção, mas construa sua presença online através de um relacionamento, de uma comunicação. E uma outra coisa dentro do marketing digital é a experiência, né? Então, a gente tem aí a presença online e a experiência. Ok, se você está começando agora a entrar dentro do ambiente digital, produzindo um site, estando nas mídias sociais, qual é a experiência que a sua marca vai deixar para aquele internauta, para aquele consumidor que está consumindo a sua marca, né? Isso é importante salientar isso aí. Além da presença online que ele tem que ter, e também através das experiências das plataformas que os consumidores, de uma certa forma, utilizam. Agora, esse empresário, como você citou, que não tinha, tá? E não tem nenhum modo de poder comercializar o seu serviço ou produto no ambiente online, ou ele muda ou morre. Verdade. Ou o Então, negócio assim, dele morre. Verdade. Então, assim, você trouxe duas coisas importantes, a presença e a experiência. E as empresas também buscam muito a questão de posicionamento da sua marca. Então, é uma forma dela justamente se consolidar. Tem um case de sucesso que quem tiver mais de 30 anos vai lembrar aí, que é das sandálias havaianas. Então, eu lembro muito bem que, na época, as sandálias havaianas atingiam um segmento, que era o público C. Era muito forte isso. As pessoas da classe média e da classe alta tinham vergonha de utilizar sandálias havaianas.
Algumas pessoas até usavam, mas em casa, mas para sair não utilizava. Tinha essa questão. Então, assim, incomodado com isso, a Sandália Havaiana resolveu ampliar, na verdade, ampliar o seu público. E trabalhou com uma estratégia de marketing bem interessante. Uma coisa que ela fez, que eu recordo, foi a diversificação do seu produto. Então, antes, tinha basicamente um modelo com 3 cores, né? Eu tinha uma que era solado branco e tira azul, era clássica essa, né? Então, assim, a Havaianas veio com uma linha nova, a Havaianas Top, com várias cores, marrom, vermelho, preto, azul royal, né? Lembro que na Copa de 98, ela lançou um modelo que tinha uma bandeira do Brasil na tira, que foi o maior sucesso. Teve um internauta que falou, não tenho 30 anos, mas lembro excelente exemplo. Esse daí é mentiroso, porque esse tem mais de 30 anos que eu conheço ele. Ele era cliente da Sandália Havaianas. É um excelente case, é verdade. E eu lembro também que, a partir disso, eles começaram também a fazer uma parceria com revista nacional e internacional de moda. Foi o caso da Vogue, para começar a mudar esse rótulo, justamente para ampliar a sua gama de clientes. O que aconteceu nessa época? A empresa começou a investir em comercial, contratou famosos, e o pessoal começou a se ver. Pô, se o famoso está utilizando, eu também quero utilizar. Aqui o pessoal colocou. E na Europa, ela faz o maior sucesso, verdade, porque ela começou um processo de expansão, começou a comercializar isso fora do país. Inclusive, esse produto foi muito bem aceito pelas celebridades internacionais, foi o caso de David Beckham, Angelina Jolie. Então, assim, se eles utilizam, por que não utilizar? O pessoal começou a ficar, na verdade, até satisfeito. Poxa, eu estou usando o mesmo produto que os famosos estão utilizando. Então, assim, é um case de sucesso que utilizou o marketing tradicional para se reposicionar. Aí eu pergunto, hoje, com o marketing digital, é possível a empresa posicionar sua marca? Fundamental, é fundamental. O que me preocupa muito, excelente sua explanação aí, eu tenho mais de 30 anos e lembro disso, tá? Foi Tiago ali, né? Foi Tiago que falou. Eu não tenho 30, mas eu lembro disso, tá? Essa diversificação do mix de produto dela, ela reposicionou a marca dela para atender um outro público-alvo, né? É possível, sim. Uma das coisas que eu me preocupo muito ainda é com o amadorismo, tá? Que acontece na execução dos trabalhos de qualquer marca, seja ela pequena e média. Não vou falar nem uma marca grande, tá? Porque a marca grande já tem toda uma equipe por trás. Então, muitas vezes, as pessoas que têm uma clínica de estética, as pessoas que têm um outro produto ou serviço, ela quer logo fazer a sua execução nas mídias sociais. Se mesmo fazer um pequeno estudo, se mesmo avaliar se a empresa tem, de fato, um propósito, né? Qual é o propósito do meu produto? Qual é o propósito da minha marca? Né? Muitas dessas pequenas e médias empresas, ele nem ressignificou a marca e já quer executar algumas estratégias de posicionamento no online. E, na verdade, o online é o ambiente para poder você executar, não para poder você planejar. Claro que existem diversas plataformas, Google oferece outras plataformas que você pode planejar. Agora, antes de tudo, para poder você fazer qualquer ação de marketing, tá? Qualquer movimento, campanha, posicionamento de marca, você primeiro vai fazer um diagnóstico da sua marca, como ela se posiciona hoje, qual o público que ela atende, qual o valor agregado que ela agrega na vida das pessoas, tá? Qual o diferencial que aquele produto ou serviço agrega na vida das pessoas. Ok, você faz um diagnóstico disso. Depois você faz uma pesquisa para
como sua marca quer se posicionar no mercado. Diante dessa pesquisa, você vai avaliar quais são os seus concorrentes que pesquisam, ou quais são os seus concorrentes que atuam junto a essa marca. Depois é que você definiu um diagnóstico, fez uma pesquisa, definiu um planejamento, posicionou a sua marca, que você vai para a execução. A execução de um site, a execução de uma comunicação nas mídias sociais, que depende de uma identidade. Essa identidade depende de uma psicologia de cores, né? O azul, o que é que o azul transmite? Segurança. O que é que o marrom transmite? Né? Enfim, o que é que o preto transmite? Sobriedade. O marrom também sobriedade. Então, dentro dessa psicologia de cores, dentro desse estudo, dentro dessa pesquisa, dentro desse diagnóstico, valor, preço, né? São coisas diferentes. Né? Preço é o valor do produto, né? Ali que você compra. O valor que a marca que entrega é a experiência que ela entrega para o usuário, para o cliente. Né? Então, esses pequenos diagnósticos, essas pequenas ações, é que as pessoas, o pequeno e médio empresário e o estudante, que ele está agora, né, na graduação, eu sou administrador de empresas e vi isso, né, na disciplina, ele tem que até fazer estudo de marcas e entender como é que está o mercado e não partir para a ação antes da pesquisa, antes do planejamento, antes do diagnóstico. Então, eu tenho encontrado aqui marcas, pequenas e médias marcas, com faturamento excelente, com faturamentos bons, faturamento que chega a 400 mil, chegava, né? Agora tá parado, né? E não tinha um posicionamento, não tinha um trabalho de brand. O que é que o brand ele pega? Né? O que é que ele faz, de fato? Qual é o papel dele? Ele vai entender o propósito do seu produto ou serviço, vai encontrar o consumidor-alvo. O que é que o consumidor-alvo gostaria de dialogar, de receber daquela marca, e aí você vai fazer esse estudo de tom de voz da marca, qual é a forma, qual é a maneira, qual é o jeito, né? Qual é o engajamento social que eu vou conversar com aquele meu público-alvo, com aquele futuro admirador, né? O cliente, paquera, cliente que eu vou conquistar. Né? Qual é o tom de voz da minha marca? Qual é a minha identidade visual? Né? Quais são as ações sociais que eu estou engajado, né, da minha marca para poder fazer, mesmo sendo uma média empresa? Né? Eu tenho exemplos aqui de média empresa que estão ajudando instituições carentes. Né? Interessante que eu tenho 2 clientes. Um cliente médio, né? E eu tenho um cliente também que é a Igreja Católica. Ó, a Igreja Católica tem uma instituição carente, né? Aí eu fiz a ponte entre o cliente médio de uma marca e uma instituição, né, da Igreja Católica que atende 500 e 600, mais ou menos, crianças do ensino fundamental. Então, aquela média marca, o que ela está fazendo? Ela começou a distribuir não só alimentos, mas começou material didáticos também, ela começou a distribuir dentro das cestas básicas e tal. Então, qual é a ação social que a sua marca está envolvida? Que isso requer lá do propósito, né? Claro, é evidente que quando a gente fala do propósito, é evidente que a pessoa já fez lá uma missão, uma visão, valores, né? Depois disso é que extrai o propósito da marca. Então, primeiro ponto é essa questão. Qual o propósito do meu produto ou do meu serviço? O que é que eu quero agregar na vida das pessoas? A partir disso, vai para a execução nas mídias sociais. Teve um internauta que falou aí alguma coisa interessante aí, ó. Aprimorar os conhecimentos e mostrar a alta relevância do seu produto é imprescindível em estratégia bem executada. Exatamente. Tem muitos empresários que não conhecem o que vende. Vende pelo lucro. É um ponto é um erro crítico disso aí. É o empresário, é o empreendedor, é o comerciante, vender pelo lucro. Ele não conhece o produto. O cliente chega na loja ou chega no departamento dele lá e muitas vezes conhece o produto mais do que o empresário, mais do que o dono do negócio e domina até a fala dele na hora da compra. Sandra aqui colocou, realmente, muito importante as empresas estarem inseridas no ramo digital. Sim, né? Ela tem que ter a cara dela, tem que ter o pé dela na internet. Senão, ela realmente vai perder aí uma parte do mercado.
O que a gente vê nas redes sociais, principalmente agora, é que muita gente perdeu o emprego, ou se não, resolveu abrir o seu próprio negócio, e aí criou uma conta na rede social e começou a divulgar, né, o seu conteúdo, a imagem, coloca aí vídeo, enfim, tem muita coisa aí nas redes. Agora, o que eles querem de fato é o engajamento. Então, assim, tem um conteúdo e esse conteúdo tem que gerar algum tipo de interesse para o público. Ou um like, ou se não um comentário, uma mensagem direta. E é claro que desse engajamento depois venha se concretizar em uma venda e fechar o negócio. Então, assim, o que é necessário de fato para gerar um engajamento com a marca, né, para a pessoa de fato despertar esse interesse do público ao fato que ele faça um engajamento com a empresa? Mais uma pergunta maravilhosa. Gosto dessas perguntas. No mundo do marketing agora, tem uma matéria, uma disciplina, né, um conhecimento que se chama matemarketing. Não sei se você já tem conhecimento sobre isso. É a matemática dentro do marketing. Então, o profissional de marketing, a área do marketing, as próprias mídias sociais, as próprias ferramentas, as pessoas precisam agora conhecer mais dos números. Então, quem é o meu público, né? Dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, dentro dentro dos próprios sites, ele disponibiliza as informações chamadas métricas, né? Através das métricas, você passa a conhecer quem é meu público. Sabendo quem é o público ali, quem mais curte, quem mais interage, né? Quais são os horários que ele interage. A partir daí, você começa já a entender mais ou menos a lógica do seu produto. Opa, meu produto é para homens a partir dos 30 anos. Minha rede é para mulheres a partir dos, sei lá, 25 a 40 anos. Então, você começa já a desenhar a sua marca, para onde é que ela está indo, qual interação que ela está indo. A partir disso, conhecendo o seu público-alvo, você vai começar a entregar um conteúdo de valor, que de uma certa forma resolva ou agregue alguma coisa na vida dessas pessoas. Primeiro, eu preciso analisar as métricas. A gente sabe, por exemplo, um exemplo de métrica é toda vez quando você posta lá algo nos stories, você consegue ver o número de pessoas, né, que visualizou aqueles stories. Ali já se chama uma métrica. Você está avaliando quem são as pessoas que viram os seus stories, né? Quando você tem a conta comercial no Instagram, ela vai mais profundo, tá? Ele já diz o público, regiões, geograficamente, né? Ele já diz ali homem, mulher, homem, idade. E a partir disso é que você vai construir conteúdos para poder entregar para essas pessoas. Opa, vamos lá. Se você tem um público nas mídias sociais que é jovem, tá? Então não adianta você estar apresentando conteúdo para um público, né, mais idoso, um público que requer uma atenção da área de saúde, né, um público que requer uma outra atenção. Isso você não vai ter nenhum engajamento, né? Isso você de fato não vai interagir com o seu público-alvo, e aí você vai perder uma oportunidade de possivelmente vender, tá? Então, esse momento não, como sempre, né? É entender quem é seu público e apresentar soluções para ele. Bem, uma coisa que a gente percebe é que essa transformação digital trouxe, na verdade, um equilíbrio maior entre as empresas. Então, diminuiu a desigualdade estrutural. É difícil uma empresa pequena concorrer com uma empresa grande no comércio físico, mas no mundo digital, essa diferença fica mais tênue. Então, o que a gente percebe é o seguinte: se a pessoa tem um site bem construído, um site com layout atraente, ele tem uma boa performance, boas funcionalidades, essa empresa ela consegue pegar também o cliente da grande empresa. Então, assim, o disparate de estrutura física diminui bastante, porque o site ali, a conta da rede social é o cartão de visita. Então, a pessoa até tem uma interpretação... É uma vitrine, né? É uma vitrine do negócio. Justamente. Eu tenho um exemplo, né, bem próximo
minha namorada abriu um negócio de sobremesas, a Doce Pecado, e tem um site. A pessoa que entra no site pensa que tem uma mega estrutura por detrás, que tem lá uma cozinha industrial, que tem uma equipe com cozinheiro-chefe, auxiliar de cozinha, não tem nada disso. Ali atrás só tem ela na operação, né, a mãe dela dando uma ajuda nas horas vagas e pronto. Então, assim, é muito importante se preocupar com isso, porque o que o cliente está vendo não é a fachada. Nesse momento que tem muita loja fechada, o cliente está partindo para a internet e está fazendo sua pesquisa para encontrar seus produtos. Então, aquele que consegue, né, conquistar, despertar através de um visual, através de uma plataforma adequada, ele vai, de fato, conseguir, ele vai ter uma vantagem em relação ao seu concorrente. Né? Então, assim, o marketing digital hoje permite isso, porque as empresas, antigamente, só tinham marketing tradicional, que era muito caro para investir. Né? Você colocar uma propaganda no horário nobre da TV é uma fortuna. Então, a transformação digital diminuiu a desigualdade tanto da estrutura, como também diminuiu na questão da possibilidade de você fazer uma campanha de marketing eficiente. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Então, assim, como é que você acha que o marketing digital contribui, de fato, para que essas empresas consigam alcançar de uma forma mais direta, com custo menor, o seu consumidor final? Muito bem. A sua colocação, você falou lá das grandes marcas, né? Como é que as grandes marcas ela conseguia, de uma certa forma, não deixar a pequena marca aparecer, né? No passado, a gente via que elas investiam pesado, né, no canais de comunicação, como TV, rádio, revista impressa, né? E nesse bombardeio de informações, a pequena marca ela não conseguia, de uma certa forma, se deslanchar. Aí, o que é que a grande marcas ela começou a fazer naquela época? Ela começou a utilizar o quê? Garotos propagandas, né? Quem era o top do momento, né? Quem era o senhor, a senhora, o jovem, que era o top do momento. Então, o garoto propaganda, e ela investia ali seus valores altíssimos a uma agência, né, de modelo, e aí contratava aquele jovem, ou aquela jovem, ou aquele rapaz, o senhor, aquela família, para daí fazer a propaganda do produto, né, ou do serviço dele, que a gente percebe também que entrou nessa onda, como plano de saúde, comercialização de carros, bebidas, né, e outro setor. Com o advento da internet, das mídias sociais, a gente percebeu, né, que a pequena marca também ela pode ter seu garoto propaganda, como digital influencer, né? Hoje tem muitos digitais influencers, existem agências especializadas, né, do setor que de uma certa forma faz parcerias com digitais influencers que é próximo da sua marca, que se identifica com ela, e aquele digital influencer se torna um embaixador da marca, né? A gente percebe que tem vários digitais influencers aí, que eles são embaixador de marcas de sapato, de lojas, não só de grife, né, mas de lojas de bairros, parcerias que tem nesses youtubers que surgiram muito. Aqui em Salvador tem diversos youtubers e eu percebo que eles fazem diversos merchandising, né, dentro das mídias sociais, dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do YouTuber, tá? Então, a gente percebeu que a pequena marca teve também essa oportunidade agora de ter um garoto propaganda ou uma garota propaganda. Aquele garoto ou garoto propaganda que se identifica, de certa forma, com aquela marca específica. Por exemplo, né, se for alguém de cosmético que trabalha muito bem com cabelo, tá? Então tem uma marca de cosmético pequena que quer desenvolver, e aquele digital influencer, ele tem lá acima de X curtido, X engajamento, né? Aquela marca de cosmético, de cabelo, pode contratar ou pode fazer uma parceria com aquele digital influencer. E outras estratégias também, que aquela própria marca ela pode criar também, é o investimento mínimo nas mídias sociais para poder propagar. Por exemplo, um outdoor na paralela, aqui, uma placa de outdoor, 15 dias, que é chamado uma bissemana,
custa, dependendo da localização, ali na Paralela, perto do Etuária, próximo do Oeste, é R$ 7.000, uma bissemana. Uma bissemana a gente está falando de 15 dias, né? Quando você vê aquelas marcas ali. Então, o que é que uma marca pequena ela pode fazer? Ela pode investir R$ 10 no Facebook, R$ 10 no Instagram, chamado links patrocinados, para propagar ali naquele raio, né, de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, já que os internautas estão mais conectados, estão nas mídias sociais, estão, de uma certa forma, conectando, publicando, visualizando, curtindo, ele pode investir aquele valor mínimo para poder ser visto e ser lembrado e vender, comercializar produtos dele também, naquele momento ali que ele está comercializando. Então, tanto o Facebook quanto o Instagram, ele tem que é uma empresa só, ele tem um aplicativo lá que chama gerenciador de anúncio, que a marca pode fazer um anúncio ali a partir de R$ 10, né? Por dia, a cada 3 dias ele pode colocar, enfim, em número ilimitado. E aí ele coloca ali, conhecendo o seu público, quem é seu público, né? Que ele vai filtrar, porque acima de tudo, qualquer marca, qualquer produto, qualquer serviço, antes de você fazer qualquer publicidade, qualquer propaganda, você tem que saber para quem você está comunicando, né? Para quem você está falando, porque senão você está vendendo, de uma certa forma, plano de saúde para as pessoas que não estão doentes, ou plano de saúde para as pessoas que não precisam, ou que já tem plano, né? Verdade. Júlio trouxe aqui um comentário. Vale destacar que após conquistar o cliente, precisa saber segurar e que eles virem multiplicadores. A gente vê que tem um esforço muito grande da empresa captar, depois que ela consegue aquele cliente, esquece ele. Como se não fosse importante fazer um trabalho de acompanhamento com ele, um trabalho de interação com ele, inclusive para ele fidelizar. Acontece muito isso com as operadoras de telecomunicação. Você entra com um plano, com um preço bom, e aí, de repente, passa um tempo, você vê que seu preço está alto, e quem está entrando agora está com preço melhor. Ou seja, o cara já passou muito tempo como cliente, né, pagou ali em dia sua fatura e não teve nenhum benefício. Felizmente, muita empresa, né, não valoriza. E quando perde esse cliente, para reconquistar é muito mais difícil. O investimento é muito alto. E é um Não é isso? desafio muito grande do pequeno e médio empresário, né? Nós estamos falando aqui de 72%, né, do mercado do Brasil. É composto pequeno e médio empresário, 72%. Tá? Os restantes estão entre grande e muito grande. Tá? Então, é muito comum ele não ter uma estratégia, tá, de fidelização dentro da marca ou dentro da empresa dele. E isso é muito ruim, porque nesse momento agora, que ele vai começar a abrir, né, se ele estiver fechado, como é que ele vai falar? Para quais as primeiras pessoas que ele vai dizer, eu estou aberto, já estou funcionando, venham comprar. Se ele não tem um mailing, se ele não tem um lead, que é um e-mail, o nome, né? Então, como é que ele vai anunciar? Como é que ele vai mandar e-mail para essas pessoas para poder dizer, a partir de tal data, depois do decreto ser tirado do ar, já estou funcionando, tá? Ele vai comunicar lá de forma orgânica no Facebook, no Instagram, vai atingir um número menor de pessoas, porque essas plataformas, eles restringiram o alcance, tá? Então, realmente, a estratégia dele ter um plano, um programa de fidelização no negócio dele é muito importante. Claro, quando ele tem um plano e um programa de fidelização, ele tem ali um dado, né? Ele tem ali uma informação do cliente. A gente sabe que dentro do mundo do marketing, esse database é necessariamente importante. Hoje, para a gente fazer um funil de vendas, né? O que é que eu quero falar, um funil de vendas? É quando eu atraio o internauta, eu me relaciono com ele e eu vendo para ele somente através do e-mail que eu tenho dele. Eu tenho o nome e o e-mail dele. Como é que eu fiz isso? Eu despertei nele uma curiosidade de alguma coisa que ele gostaria de obter do meu produto. Ele me deu o e-mail, me deu o nome, eu comecei a enviar e-mails para ele para falar sobre o meu produto, sobre o meu serviço, o que é que agrega, o que é que diferencia da marca, dos concorrentes, o que é que agrega na vida dele,
pronto, eu já começo, de repente, sem sombra de dúvida, vender para ele. Então, dentro desse funil de venda, ali, necessariamente eu precisei de ter duas informações só. O nome e o e-mail dele. Aí eu mando um link para ele, ele me compra. Então, isso é relacionamento, isso é fidelização. Então, nesse momento, se esses pequenos e médios empresários têm um dado, né, e-mail, um WhatsApp, um telefone, um nome, né, lá gravado, então, consequentemente, quando ele, estou funcionando, já estou aberto aqui minha loja, o meu negócio está aberto, então ele já manda informação. Então, é sumariamente importante, tá? Criar um plano, criar um programa de fidelização. Tá? Porque primeiro você tem a conquista, você se relaciona e que você vende. Né? Então, eu acho que o cliente ele é um eterno casamento. Né? Que sempre você tem que estar fazendo alguma coisa em prol dele. Porque senão você perde ele. Professor Inês, nossa querida professora, colocou aqui um comentário que reforça o que você falou. O alcance do marketing digital é muito maior e exige menor investimento. Rosa aqui... Eu falei em R$10, né? Você vê com o valor... R$10. Ao exemplo que eu citei, de um outdoor de 7 mil, 15 dias e de R$10. Uma diferença muito grande, né? E Rosa está adorando a live aqui e colocou que esse assunto de transformação digital, de marketing digital, é muito bom. Obrigado aí. Agora, Fabrício, olha só, muita gente aí tem uma conta na sua rede social, no Facebook, no Instagram, e ele quer impulsionar o seu negócio. Então, você que é especialista na área, gostaria que você desse aí o caminho das pedras. Quais são as dicas importantes para quem quer realmente dar um up aí no seu negócio? Né? Tem uns macetes que o pessoal utiliza para publicar, o melhor horário, né? Tem algumas estratégias utilizadas aí, né? Qual é o melhor conteúdo, mais adequado. Então, assim, né? Passa essas dicas preciosas aí para nós. A gente sabe que já tem muitos especialistas aí, né, dentro dessa live. Parabéns, professor Inês, né, excelente live, muito bem, live excelente. Parabéns, pessoal. Gostei da interação aí, viu, professor? Então, o seu público é fiel, viu? Parabéns. Muito legal. Então, vamos lá. Bom, para poder hoje em dia, primeiramente, você fazer investimento, né, na sua marca e começar a fazer a transformação dentro, né, do seu negócio e partir para o mundo digital, sem sombra de dúvida, você tem que conhecer. Conhecer das ferramentas digitais. E hoje em dia, tá, eu indico muito o Sebrae. O Sebrae, tá, tem muitos cursos lá gratuito. Tá? Outro dia eu estava vendo até a própria Cairu aqui, estava oferecendo também informações de como, de fato, você conhecer quais são as formas de publicar, as formas de poder interagir com o público-alvo. Né? Então, antes de mais nada, o pequeno e médio empresário, ele precisa parar um pouquinho, investir um tempo em conhecer formas de poder ter um excelente resultado nas mídias sociais. Vai no Sebrae, vê o curso. Beleza, qual é o curso que eu pretendo para poder impulsionar meu negócio? Quais são os canais de comunicação que eu irei falar com o meu público-alvo? Lá no Sebrae tem um curso específico de canal de comunicação. Eu estou falando lá dentro do site, eu estou falando dentro da internet, do Facebook, estou falando do Instagram, estou falando do site, estou falando do YouTuber, né, de ter um canal lá no YouTuber, do LinkedIn, se for uma empresa corporativa, tá? Então, primeiramente, você tem que fazer um estudo de um curso e buscar conhecer como melhor publicar. Eu peço que não saia publicando, e não saia divulgando, sem antes você fazer aquilo que eu falei, né? Um diagnóstico, uma pesquisa, um planejamento, depois execução. Tá? Não vá publicando, não, porque você precisa primeiro entender o seu público, entender o que sua marca quer falar, né? Qual é o diálogo que ela quer ter com o público-alvo. Então, a partir daí, você vai decidir quais são os canais, tá?
como eu, como marca, vou me apresentar para esses canais? Vou vender o quê? Né? Quais são os conteúdos que eu vou publicar nesses canais? Tá? Como é que eu vou conversar com ele? Sabe uma dica? Uma dica é você seguir, tá? Algumas outras marcas do seu segmento. Segue algumas outras marcas do seu segmento como case de sucesso. Só para poder dar uma curiadinha, como é que eles estão fazendo, né? Como é que eu estudei, eu fiz um curso online, né? Eu fiz uma EAD e tal, mas eu vou pesquisar aqui como é que a marca de fulano e tal, que é parecido com o meu produto ou serviço está fazendo, vou ver como é que ele faz, né? Você falou muito bem aí nas questões das publicações, tá? Muito cuidado com publicação cheia de informação, que não agrega lá. Logo no início da live, você falou, professor, que encontra nas mídias sociais muita propaganda, muita publicidade, né? Muita informação, que isso não consegue entregar a informação para o cliente. Né? Só para a gente ter mais ou menos uma noção do Instagram, o Instagram ele não foi criado como para ferramenta de venda. O Instagram foi criado como uma ferramenta de relacionamento. Ele foi criado como álbum de fotos digitais. Então, quando você publica lá uma foto sem conteúdo nenhum, ela tem um alcance incrível. Quando você publica uma imagem cheia de informações, ele só consegue entregar 4, 5, 6 pessoas. Porque o propósito do Instagram não foi aquele card cheio de conteúdo, cheio de informações, né? Eu vejo aqui um card que eu não consigo nem entender o que é que aquele produto, o que é que aquela marca está vendendo, porque tem muita informação. Então, se você tem um card nas mídias sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, com muita informação, você não vai conseguir entregar a informação e não vai conseguir vender. Então, esse é um ponto. O outro ponto é você saber o seguinte: quais são os horários? Né? Como é que eu busco saber quais são os horários? Lá na ferramenta, se sua marca ela for uma marca comercial, se você, o seu Instagram, se o seu Facebook, você já transformou em um perfil comercial, você consegue visualizar lá, em métricas, os horários que os seus fãs, que os seus curtidores curtem as postagens anteriores que você publicou. Baseado nas postagens anteriores que teve mais curtidas, aí agora você vai começar a fazer uma análise. Opa, não é 9, nem 10, nem 11. Vou publicar tal horário, porque esse horário eu vou ter um engajamento maior. Tá? Então, horário de publicações é importante, sim. Uma outra coisa muito importante é o que publicar, né? Eu costumo orientar os meus clientes, orientar até nos treinamentos que eu dou. Eu trabalho com uma agência de turismo, né? E a agência de turismo também coloca muito lá valores do pacote, né? E eu oriento-se assim, ó, durante a semana de 7 dias, vamos trabalhar 80-20. A gente trabalha 80% das publicações, já que eu vou publicar todo dia, falando sobre sonhos, desejos, motivos de viajar, conquista, e apenas 20% eu vou colocar preço, vou colocar o valor da viagem. Então, primeiro eu vou conquistar no internauta ali pelo sonho, pelo desejo, pela motivação de comprar uma viagem, e depois eu mostro o preço para ele. Então, a marca ela também tem que ser o gráfico de Pareto, né? 80-20. Publica 80% sonhos, motivações, né? Sensações, 20% de preços, tá? Porque você sabe que aquele 20% ali vai ter engajamento menor. Você sabe disso. Só vai ter engajamento maior quando você paga, né, a publicação lá. E ao propagar esse pagamento, que chama links patrocinados, dentro do Instagram, dentro do Facebook, tem uma professora que falou aí o alcance, né, do alcance de fato é muito maior, a professora Inês, né, falou aí que o alcance é muito maior quando você remunera a ferramenta digital lá. E o detalhe, dentro daquele aplicativo que eu falei logo no início, que é o gerenciador, né, de anúncios que você pode baixar, ele está disponível lá tanto para iOS quanto para Android, né, a marca consegue fazer lá uma mensuração e quantos internautas vai atingir aquele valor que você quer investir.
seja os 10 que eu citei, seja os 50, seja os 100 que você deseja, tá? Então, eu falei aí nas questões das publicações, as questões dos horários, né? Questões também do tipo de publicação, 80-20, tá? Não trabalhar muito na questão de preço, mas de desejo, motivação, e também questão dos links patrocinados para poder gerar valor para sua marca. A gente está chegando próximo ao final. Uma das coisas que eu quero falar é na questão do propósito. Não vá para as mídias sociais só vender. Vá para as mídias sociais apresentar uma solução para as dores do internauta, para as dores do cliente. Tá? Qual é a solução que a minha marca vai, de uma certa forma, resolver na vida daquele internauta ou daquele cliente. Então, vá com esse propósito sempre, que você vai ter um engajamento, que você vai ter uma interação, que você vai ter um compartilhamento, as pessoas vão falar mais da sua marca e, com certeza, vai chegar um momento que vai vender mais. Beleza, Fabrício. Muito obrigado aí pelas informações passadas, pelas dicas, né? O pessoal aqui está colocando um comentário que parabeniza a sua participação, seu desempenho. Isso é um sinal que o pessoal gostou mesmo. Então, gente, obrigado aí pela participação de todos, né? Obrigado também aí ao pessoal do marketing, Tiago e Thaís, dando para a gente sempre esse apoio, né? A própria faculdade que proporcionou esse momento. Nós vamos continuar com esse ciclo de live, nessa primeira etapa, até 19 de junho. Então, todo dia tem uma live interessante, vale a pena acompanhar as redes sociais da Kairu para ficar a par, né? Eu estou aqui com a agenda das 3 próximas lives. Então, amanhã, dia 10 de junho, 28, Desvendando o Direito Militar. 11 de junho, até no feriado nós temos live, viu, gente? Então, se você tiver aí disponibilidade, pode assistir, né? 28, a importância da advocacia nos juizados. E 15 de junho, que é uma segunda-feira, 28, assuma a gestão de sua carreira. Então, muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Fabrício, obrigado a todos pela sua disponibilidade e pelas suas informações. As melhores dicas do Fabrício, David aí falando, excelente, muito bom. Parabéns, pessoal, obrigado mesmo. Obrigado, Kairu, obrigado, professor, Tiago aí, fez um excelente trabalho e qualquer oportunidade que tiver, estamos juntos. Obrigado. Gente, essa live vai estar gravada. Se vocês quiserem depois assistir, compartilhar, vai estar lá no Instagram, viu? Então, gente, boa noite aí, obrigado, né? E até a próxima. Valeu.